Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Repórter MT, hoje com uma presença ilustre aqui no estúdio, Nayara Cerutti, com atuação exclusiva em harmonização facial. Eu tenho muitas perguntas para fazer para ela, mas primeiro eu quero começar com uma coisa que de certa forma assim acaba talvez me incomodando um pouco ou chamando demais a atenção, que às vezes eu vejo que as pessoas estão ficando com a mesma aparência, com o mesmo rosto, meio que está tudo padronizado. E aí, como fazer uma harmonização sem perder a sua identidade, sem cair na padronização? E muito obrigado por estar aqui no Repórter MT. Oi, Leandro, tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês e falar sobre a harmonização facial, que é a minha paixão, né? Eu faço isso todos os dias, de manhã, de tarde, muitas vezes à noite, então eu respiro a harmonização facial. Bom, muitas vezes quando nós falamos de harmonização facial, nós temos em mente a primeira coisa que a harmonização é colocar mandíbula. Porque começou-se com esse conceito com os artistas de que muitos queriam um rosto mais facetado, mais marcado. E aí induziu um pensamento de que a harmonização facial era isso, uma mandíbula muito marcada, tanto para homens quanto para mulheres. E aí muita gente começou a aderir a esse formato de rosto, porque gera empoderamento, gera uma sensação de poder, de firmeza, de autoridade. Né? Um rosto mais quadrado, ele passa essa questão de poder, de autoridade. É como se a pessoa falasse assim, comigo é assim, não tem discussão, sabe? Linhas retas. Isso expressa muito quando nós temos essas linhas facetadas na face também. E aí começou a padronização, que é o que você falou, muita gente com o mesmo formato de rosto. Então, assim, tem um público certo. Por exemplo, eu atendo grandes executivas que elas ocupam cargos de poder, né? E elas querem uma aparência mais firme, de autoridade. Então, nesse público, comporta-se um rosto mais marcado, mais facetado. Mas não é assim com todo mundo, né? Uma pessoa como eu, uma pessoa delicada, não comporta um rosto muito agressivo, muito forte, né? Porque a minha personalidade, a minha essência não condiz com a minha aparência. Então, quando a gente vai harmonizar uma face, nós temos que fazer uma leitura da pessoa, o acessório que ela utiliza, a maneira que ela se comporta, como ela se veste, o corte do cabelo, o tamanho da unha. Tudo, a gente faz uma leitura da pessoa. Porque a face é um reflexo do que a gente é. Exatamente. Não dá para você colocar em você uma face que não transmite tudo aquilo, toda a expressão que o seu corpo emite, né? E gera tilt na cabeça, né? Porque se eu coloco uma identidade que não condiz com o que você é, você se olha no espelho e não se reconhece. E aí, aquilo que era para ser feito para aumentar a sua autoestima, empoderar você, tem um efeito. Exatamente. Então, quando a gente vai harmonizar, o primeiro passo é fazer uma leitura do comportamento da pessoa. E aí, muitas vezes ela até quer aquilo porque a amiga fez, porque ela achou bonita na modelo, que ela viu na capa de revista, mas aí vai do profissional dizer para ela que aquilo ali não comporta na sua face e explicar o porquê. Então, quando a gente vai harmonizar, o primeiro passo é você estar diante de um profissional que tem bom senso. Porque se ele não tem bom senso, não consegue fazer esse visagismo completo, ele vai colocar uma mandíbula marcada em você, ele vai deixar você com uma boca que talvez o seu rosto não comporta. Eu sou uma pessoa que eu não comporto com lábios volumosos, né? Inclusive, eu já fiz uma vez, né? E eu tive que remover porque eu não gostei. Nem todo mundo combina com o nariz empinadinho. Exato. Então, a gente tem que conseguir, é lógico que é com a expertise, com a vivência, que a gente vai conseguindo entregar exatamente aquilo que a pessoa precisa. Isso é harmonizar o conjunto. Não é simplesmente preencher, colocar mandíbula, não é simplesmente colocar uma boca grande, não. O sentido do harmonizar tem que fazer sentido, né? Tem que
né, você tem que realmente harmonizar e não desarmonizar o rosto de uma pessoa. E é difícil convencer o paciente quando ele chega lá com aquela expectativa, eu quero meu rosto marcado, quero meu nariz empinado, quero meu lábio projetado. Não é difícil. Não é difícil? Não é, porque eles entendem que você domina aquilo que você faz, porque você fala com autoridade. E eu explico o porquê. Por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam lá falando assim, doutor, eu acho meu nariz muito largo para o meu rosto. Aí eu falo assim, vamos ver se é? Entendi. Como assim? Falo, tem medidas cefalométricas, estudos que foram baseados no que é ideal, no que é harmônico. Então, se o seu nariz estiver passando dessa medida, aí assim a gente pode melhorar. Se ele já estiver dentro, vamos procurar outro ponto de melhoria, que daí vai realçar outros pontos e você tira o foco do nariz. Então, eu explico que é tudo, o comportamento e a postura do profissional que vai passar a confiança necessária para a pessoa determinar se ela vai ou não fazer aquele procedimento. E é muito legal você ter essa sensibilidade, né? Porque, apesar de ser o seu trabalho, você precisa realizar, com certeza, os procedimentos, mas eu acho que isso é muito bonito na profissão, de você ter essa sensibilidade, de saber que a questão econômica ela não é mais importante do que o bem-estar do paciente, né? Exato. Isso é uma questão ética muito séria e por isso que é importante você também saber escolher o profissional, né? Porque de repente a pessoa quer te encher de procedimentos só para poder ter um faturamento maior e aí você pode ter uma grande decepção com a desarmonização do rosto, né? Eu tenho certeza absoluta que o que me fez crescer exponencialmente na minha carreira foi a segurança que eu passo para os pacientes. Eles sabem que eu só vou oferecer aquilo que eles realmente precisam, porque a minha paz de espírito ninguém tira. A gente tem muita coisa para falar. Antes de a gente entrar nos pontos da harmonização facial, eu acho que é legal a gente falar o quanto que a imagem ela é importante para o sucesso na vida pessoal, no ambiente de trabalho, porque assim, a imagem é o seu cartão de visita, né? É você chega, você transmite muitas coisas através da sua imagem. Você está se comunicando, seja para o lado bom ou para o lado ruim. Você nunca vai deixar de comunicar através da sua imagem. Sim. Só que de repente você está transmitindo uma mensagem que talvez não representa de fato quem você é, ou tem muita gente também que não é tanto assim, mas por conta da aparência parece ser também, né? Então acho que a questão de entender que o cuidado com a imagem pode determinar ou não o seu sucesso na vida profissional, na vida pessoal, na vida amorosa. O que você pode falar sobre isso? Eu sempre que vou dar entrevista eu conto uma historinha, né? Alguns já podem até ter ouvido. Eu acho muito interessante porque quando a gente vai no supermercado, Leandro, e a gente vai comprar qualquer que seja, uma fruta ou uma caixinha de leite condensado. E aí lá tem uma caixinha do lado da outra, uma caixinha toda perfeitinha, bonitinha, e do lado tem uma caixinha amassadinha. Qual que a gente escolhe? A toda bonitinha, né? A que tem a embalagem perfeita. E por que que nós fazemos isso? Porque nós compramos beleza, nós compramos a aparência. Nós somos atraídos pelo belo o tempo inteiro, mesmo que seja numa caixinha de leite condensado. O produto dentro da embalagem é o mesmo, mas ele deixou de ser vendido, comprado, por conta da sua aparência. E nós fazemos isso o tempo inteiro com pessoas, com objetos. Aquela fruta mais estragada no supermercado, ela não é vendida. Entende? Então, se nós olhamos para a aparência de alguém e em milésimos de segundo a gente percebe que aquilo ali não agradou ou não transpareceu confiança ou não transpareceu beleza, isso a gente perde sim, de certa forma, uma confiança e uma venda pode ficar comprometida, um relacionamento pode ficar comprometido, né? Eu costumo brincar. Pessoal, eu não trago a pessoa amada de volta, mas eu deixo você com a aparência necessária para que ela venha até você, entende? Ou se arrependa, né? Poxa, perdi aquela pessoa. Olha como que era, né? Então, assim, a mágica eu só faço na transformação. Então, se você tem alguma desilusão amorosa, alguém te abandonou, procura Nayara, entendeu? A gente dá um up na aparência. Exatamente, Gordo. Você olha para Nayara, qual que é a imagem que ela transmite? Bem-sucedida, empoderada, feliz. Tudo isso. Mas nem sempre foi assim.
né? É importante é as verdade pessoas mesmo, eu saberem. lembrei de um episódio. Você pode contar isso pra nós? Posso, nem sempre foi assim. Eu tinha algumas imperfeições na minha face, algumas coisas que eu não gostava na minha aparência. Temos antes e depois? Temos. Vou colocar então antes e depois. Tinha, sim, né? Porque a vida é feita de altas e baixas e tem alguns momentos na vida em que a gente não consegue realmente estar na nossa melhor forma. E aí eu, através da harmonização facial, eu consegui ir eliminando essas coisas que me incomodavam, a ponto de hoje estar aqui super confiante e realizada com a minha aparência. E olha, eu sou amigo pessoal da Nayara, então vou fazer uma brincadeira aqui, porque a gente é amigo. E eu já vi fotos dela antiga e olha, mudou, hein? Olha foto lá. antiga, mudou, hein? Mudou muito, Gordo. Você vai colocar aí no ar as fotos Cadê a antigas foto? Cadê dela? a foto? Não sei não. A gente vai Vou colocar aí. ver. Mudou, Dá viu? imagem, dá imagem! Mudou muito, viu? Mas é legal, porque eu acho que a gente também tá nesse mundo para evoluir, né? Para melhorar, Exatamente. para ser a cada dia melhor. Eu também passei por um processo de transformação. Eu tava com 110 quilos. Isso foi fim de 2019. Eu olhei no espelho e falei assim, cara, esse cara não sou eu, porque eu nunca tinha sido gordo na vida. Nunca tinha sido. Eu falo que hoje em dia a gente não precisa mais se aceitar do jeito que nasceu, né? Com a harmonização facial, E aí, tudo de repente, mudou. eu olhei assim pro espelho e peguei e falei assim, cara, esse cara não sou eu, tipo assim, inchadão, gordão. Daí eu comecei num processo. Então hoje eu tô com 85 quilos, magrinho. Aí, ó. Só falta harmonizar agora. Mas vamos tocar o barco aqui pra gente ir pros assuntos. Bom, Cuiabá, eu acabei de falar aqui, né? Porque eu sou de São Paulo, me mudei pra cá, cheguei aqui com 85 quilos. De repente, eu entrei na noite cuiabana, que é muito gostosa. Calor, cerveja, agito, pessoas legais. Aí você vai no embalo, pô, as porções, né, que você come, cervejinha e tal, aí você vai engordando. Eu engordei bastante e acabei entrando numa estatística que diz que Cuiabá é uma das capitais com mais pessoas obesas no Brasil. Isso Sim. é um problema, tem como tratar, como melhorar, como o seu trabalho pode ajudar a amenizar esses efeitos da obesidade nas pessoas, que afeta demais a autoestima, né? Sim, é impossível uma pessoa estar plenamente realizada, se sentindo bela, quando ela tem um acúmulo, um excesso de gordura nessa região do pescoço, né? Pelo menos até para mim o que aparece é uma dor muito grande quando a pessoa tem uma papada grande, aquela gordura que já ultrapassa a linha da mandíbula, aquele volume muito grande na face. Então, são dores que realmente roubam mesmo a alegria da pessoa. E por conta disso, como eu sempre fui muito boa cirurgiã, a gente foi desenvolvendo cada vez mais técnicas muito seguras para conseguir esvaziar esses compartimentos de gordura de forma rápida, de forma indolor e com resultados fantásticos, recuperações incríveis, sabe? Então, hoje em dia, lá na clínica, nós desenvolvemos um protocolo que chama Redas Face, que tem o objetivo de promover o emagrecimento facial tanto dessa região do terço médio quanto da região do pescoço. Tem pessoas que sorriem, levanta todo aquele volume, né? E isso, muitas vezes, a pessoa não sabe o que é exatamente que está deixando ela com a autoestima baixa, mas quando a gente transforma, fala, poxa vida, era isso que eu queria para minha vida. E antigamente a gente tinha uma ideia de que, né, quando eu comecei isso há 8, 9 anos atrás, a fazer os emagrecimentos, a gente dava o mesmo conceito da cirurgia plástica, né? Emagrece, chega no seu peso ideal e aí depois a gente elimina o excesso, né? O que ficou o restante. E hoje em dia não. Hoje em dia, quando alguém me procura, eu já faço o emagrecimento facial, porque isso dá como um estímulo, um gatilho tão grande que depois que a pessoa emagrece a face, ela sai daquele estado de autodepreciação e começa a emagrecer, a fazer academia, a mudar as roupas. Então, isso já é o start que ela precisava para conseguir aquela melhoria do corpo. E esse start é necessário, porque também não adianta você realizar o procedimento e depois ter ganho de peso. São células de gordura. Uma vez que elas são eliminadas, elas vão retornar se você voltar a se alimentar de forma errada. Então, como eu falei, é um start. Sempre um acompanhamento
nutricional, uma academia, uma atividade física é extremamente importante nessa construção. Nós somos um todo, né? Eu vou melhorar uma região aqui, mas se você não cuidar, se você achar que agora eu tirei toda aquela gordura, ela não volta mais. Não é bem assim, né? São células de gordura, então se você entrar numa compulsão alimentar, ela vai voltar sim. Na parte da harmonização dos homens, eles têm buscado mais esses procedimentos, porque eu acho que hoje, não sei se com as redes sociais, não sei se o olhar para si mesmo ele está mais apurado, porque assim, a todo momento você está sendo fotografado e a fotografia é um registro que fica e ninguém quer ficar mal na foto, né? Todo mundo quer ficar bem na foto. E os homens também estão partindo mais para isso. Dá para fazer a harmonização no homem sem que ele perca os seus traços masculinos, sem que ele perca a identidade do homem? Totalmente. Como que dá para fazer esse trabalho com os homens? Claro, totalmente, né? Inclusive, é muito legal, porque tem dias na clínica que eu só atendo homens. Eu falo, gente, não veio uma mulher nessa clínica hoje. Os homens estão mais vaidosos? Tem dia que a minha tarde inteira é só homem. Eu falo, caramba, né? Que coisa legal. Porque eles têm entendido, primeira coisa, que eles conseguem manter a sua naturalidade. Ser eles mesmos sem mudar nenhum traço, nenhuma característica. Segundo, que lá na clínica tem todo o conforto necessário, que eles vão realizar qualquer procedimento sem sentir dor. Isso já traz para eles, sabe, uma confiança tremenda, porque eles são medrosos. Medrosos e não assumem que fazem procedimento também, não, né? Eles não gostam que a gente posta, que a gente mostra antes e depois. Não deixa postar, não quer. Não. Quer ficar bonitão, mas sem parecer que fez procedimento, que é natural, que nasceu assim. São raros. Você, hein? São raros que deixam, eles são bem reservados. Por quê? Eles ainda têm aquela coisa, meu amigo vai ver, vai me criticar, vai me julgar. Mas assim, dentro dele, ele já rompeu com aquela barreira, sabe? Ele tá pronto para rejuvenescer. E muitas vezes, Leandro, assim, com a expectativa de vida cada vez maior, sim. Eu recebo pessoas assim que estão com a idade cronológica de 50, 60 anos, mas tá com a idade biológica ali de 40, tá cheio de energia, de vida, sabe? Então, a sua aparência não condiz com o que ele vive. Ele tá cheio de energia, querendo conquistar muitas coisas, cheio de objetivos, mas ele se olha, tem todo o aspecto do envelhecimento na face que acontece. Então, é necessário fazer esse alinhamento, entende? Exato. Com o que ele sente e com aquilo que ele está transparecendo. E o corpo precisa de cuidados, né? A gente está exposto todos os dias à radiação solar, ao desgaste, ao estresse, né? E tudo isso vai, tipo assim, afetando você muito. De uma certa forma, né? Tudo envelhece, né? O estresse envelhece demais. Quando nós passamos por uma situação de estresse, é incrível como que nós envelhecemos. Me lembra de colocar uma foto de um soldado que participou do campo de batalha na época da Segunda Guerra Mundial. Já estamos vendo a foto. Então ele estava assim antes de ir para a guerra e olha como ele voltou depois da guerra. Como que uma situação de estresse provoca um envelhecimento intenso. Quando eu falo rejuvenescer, as pessoas têm que ter em mente que a gente conseguir devolver pelo menos 5 a 10 anos Nossa, maravilhoso isso. A menos do que o que ela apresenta. Então, isso é rejuvenescimento. Será que eu vou voltar para os 30? É isso aí. Né? É isso aí. Por exemplo, vou expor aqui uma parada minha. Tá começando a dar uma coroinha aqui. Pô, às vezes quando eu lembro, eu fico incomodado. Assim, e ninguém tá olhando, ninguém tá percebendo. Mas você já você acha que tá todo mundo observando. É isso aí. Eu tô gravando o seu pega certinho. Safado. Mas pois mas incomoda. Ainda bem que aqui atrás. Então, só incomoda quando eu vejo. Mas graças a Deus que tem o transplante capilar agora. Exatamente. E eu acho assim, 3 coisas assim que eu observo na aparência, que muda total a aparência do homem ou da mulher. Eu acho que é cabelo, pele, dente. E dente. Acho que são as 3 coisas assim que super bacanas. Nós 2 tá lascado, hein? Eu não sei, filho. Eu mudaria para quando a pessoa tem excesso de peso.
Quando Entendi. a pessoa tem... Não, e você tá com peso também é legal. Quando assim. a pessoa está com excessos na face, Aham. né? Olha o exemplo que nós vimos do Top Gun, Sim. né? Tom Cruise. Eu não assisti o filme. Se O você... que aquele cara come? Fala pra Então, tem, depois a gente conversa Parece sobre que é o isso. primeiro filme, não parece? Se você olhar ele jovem e agora mais de idade, a gente vê que é a mesma pessoa. Mas é Você já viu ele com a primeira Não, namorada? não é. Você já viu a namorada do primeiro filme, como é que tá hoje? Então, aí por que não aparenta ser a mesma pessoa? Porque ela tá com excessos de gordura. A primeira coisa pra gente se manter jovem é sempre manter os compartimentos, uma face bem contornada, uma face não tão pesada, mais magrinha. Mas ele sabe? não tem procedimento? Ele tem, claro, é impossível. Mas deve ter você outras vê coisas. que não tem o excesso de Entendi. gordura. Quando a pessoa emagrece, vem a flacidez. A harmonização consegue corrigir isso? Porque eu já vi pessoas que ficam com aquela bochecha caída porque perdeu peso, né? É natural, perde peso, né? Tanto na região abdominal que fica bem assim, diferente, assim, a questão da flacidez, né? Mas no rosto também evidencia, talvez aqui a papada, que você vê que a pessoa emagreceu, mas ela tá com aquela cara assim de doente, né? De pálida, porque tá tudo caído assim no rosto dela. Então, o que acontece? A gordura, ela preenche, né? Então, se a pessoa faz uma bariátrica ou passa por um processo assim brusco de emagrecimento, quando o compartimento de gordura esvazia, aí dá a sensação de que teve esse derretimento da face, porque a gordura estava ali preenchendo e aí de repente ela foi embora, pá, caiu, entende? Então, o que nós temos que fazer? Primeiro ponto é fazer um bioestímulo de colágeno para estruturar essa pele por baixo. Quando a gente faz essa estruturação interna, essa pitose facial, essa queda, ela não acontece de forma tão drástica, porque a pele ela tá mais estruturada. Tô falando numa linguagem bem tranquila para que todo mundo entenda. Então, nós temos sim os bioestimuladores de colágeno que nos garante essa melhora na estrutura dérmica, na firmeza e aí combate a flacidez e com isso garante também já um mini lifting. E o melhor de tudo é que ele quem dá esse aspecto natural de que o tempo não está passando para mim, entende? É esse estímulo de colágeno que vai garantir o rejuvenescimento e a naturalidade. Bom, tudo é investimento, né? E você investir na sua aparência tem um preço. E às vezes as pessoas ficam pesando assim, mas não dura tanto, dura pouco, é investimento alto. Mas assim, eu acho que tem muito a ver também com a sua autoestima, aquilo que você quer pra você, né? Aquilo que você coloca, de repente, você substitui alguns custos, que você começa a ter uma vida mais saudável, você começa a reduzir em alguns gastos e pode investir em outros, né? E nesse aspecto, assim, a durabilidade dos procedimentos, que tem, de certa forma, às vezes um investimento significativo, compensa, porque eu acho que você investe na sua aparência, na sua autoestima, mas eu acho que as pessoas questionam muito a questão da durabilidade. Como que é que funciona isso? Muitos ficam até desmotivados a realizar tratamento porque pensam, eu vou fazer e vai durar 1 ano, vai durar 2 anos, né? Mas, assim, o que eu sempre coloco na mente das pessoas é o seguinte, que são efeitos cumulativos. É natural que num primeiro momento a gente invista um pouco mais, né? Porque se você me procurar na clínica hoje, eu vou apontar alguns pontos de melhoria. Então, essa associação de vários procedimentos inicialmente pode dar um montante maior. E aí depois a gente vai fazendo as manutenções. Pelo menos uma vez ao ano, a gente tem que conjugar esse verbo harmonizar, né? Uma vez ao ano você vai fazer a sua poupancinha do colágeno. Por quê? É ela que vai garantir a durabilidade e, como eu disse, o efeito acumulativo. Quando você começa a cuidar, já não vai mais voltar à estaca zero, como era antes, né? Você não vai abandonar. Então, a gente faz investimento inicial e depois com as manutenções você tem um valor reduzido, um gasto menor no seu rejuvenescimento e com isso também vai aumentando a durabilidade do efeito do tratamento. Entendi. Entendeu? Maravilha! Bom, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom falar com você. Muito esclarecedor esse assunto. E a você, muito obrigado pela tua audiência e invista na tua autoestima, viu? Isso não tem preço, não.